Bom dia, a paz do Senhor, igreja querida, povo amado, povo que anda em vitória todos os dias por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, querido, podermos estar aqui para continuar nesse aprendizado acerca da palavra do Senhor, falando sobre ressurreição dos mortos. O dia em que todos aqueles que morreram ressuscitarão. E conforme nós vamos ver aqui, uns para a vida eterna, outros para o desprezo e o castigo eterno. Mas tenho certeza que você é daqueles que, se morrer até lá, né, quando Jesus voltar, ressuscitará para a vida eterna. Mas antes de qualquer coisa, vamos aqui orar, pedir a graça do Senhor, pedir a unção de Deus sobre as nossas vidas. Tá com um cafezinho na mão? Tá tomando um café? Tudo bem, termina aí e depois se posicione para que possamos aprender juntos a palavra do Senhor. Ore comigo nesse instante. Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença em nossas vidas, te agradecer por este privilégio que o Senhor nos concede de poder estar aqui para aprendermos mais da tua palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo seja o nosso ensinador nesse dia. Que a tua palavra venha de forma revelada a nós. Livra-nos de todo o engano, Senhor. Revela-nos a verdade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, se houver alguém que estará assistindo esta aula e ainda não te conhece, que essas palavras possam despertar nele, Senhor, o desejo de te conhecer, para que ele possa também viver uma eternidade contigo. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem sido e feito em nossas vidas. É o que nós te pedimos, agradecidos que somos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Bom, voltando aqui então para a nossa aula, nós estamos aprendendo, estudando sobre ressurreição dos mortos. Temos falado que essa ressurreição não é aquele tipo de ressurreição que a pessoa morre, como Lázaro, né, e outras pessoas na Bíblia, que a Bíblia relata que morreram, ressuscitaram, só que voltaram a morrer. Isso a gente falou que é uma ressuscitação, né? Não, estamos falando da ressurreição que Jesus chama do último dia, né? Bom, e nós já vimos o lugar dos mortos, já sabemos onde estão os mortos. Você lembra onde estão os mortos? Lembra mesmo? Tá bom, então. O seio de Abraão ou o paraíso, lá no Hades, está vazio. Onde ficavam os que morreram aguardando a salvação. Em Cristo, quando Jesus veio, ele levou o cativo o cativeiro. No lugar de tormento, ainda os ímpios vão para lá no Hades, né? Sheol no hebraico, Hades no grego. E nós vamos falar hoje dos tipos de ressurreição. Então, na nossa apostila, nós temos assim, haverá, né, 2 tipos de ressurreição. É mesmo? 2 tipos. Vou ficar olhando para a tela aqui que eu preciso acompanhar aqui pela minha apostila também, tá? 2 tipos de ressurreição. Quais são essas ressurreições? Letra A ressurreição dos justos. Também chamada, querido, e eu vou explicar isso para você, do que? Primeira ressurreição. Guarde isso, tá? E na letra B, nós temos a ressurreição dos ímpios, que é a segunda ressurreição, tá? Para que possamos estudar esses assuntos bem direitinho, nós vamos dividir os 2 grupos. Vamos falar primeiro de um grupo, depois vamos falar de um outro grupo, para não ficar misturado. Tá bom? Ok. Antes de começar, eu queria abrir com você, lá, assim, falar dos 2 grupos. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, queria que você abrisse comigo aí a palavra de Deus. Livro de Apocalipse, o capítulo 20. Tá? Os versículos 4 até o 6, Apocalipse 20, do verso 4 até o verso 6, diz assim, olha, leia comigo. E vi tronos,
E assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A outra passagem que eu quero ler com você é em 1 Tessalonicenses. Abra comigo aí. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, começando pelo versículo 13, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que estão mortos, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Bom, deixa eu colocar a ordem das coisas aqui. Eu li com você o texto de Apocalipse que diz o seguinte: Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Lembra? Apocalipse capítulo 20, versículo 5 e 6 fala isso, né? Na nossa apostila nós temos que a ressurreição dos justos, né, é chamada de primeira ressurreição, tá? A Bíblia fala o quê? Que aqueles que têm parte na primeira ressurreição são esses que morreram em Cristo. Por quê? Conforme nós vamos estudar aqui, calma, fica tranquilo que eu vou mostrar os tempos, as épocas para nós aqui. Você vai ver que a ressurreição dos justos, ela se dará num período diferente da ressurreição dos ímpios. Primeiro os justos ressuscitam, e conforme nós vimos lá em Apocalipse, que os outros mortos só ressuscitarão depois que terminar os 1000 anos, que é quando se dará o juízo final, conforme nós estudamos já anteriormente com o pastor Daniel, naquele assunto da escatologia, né, sobre os tempos, nós vimos lá, que no final dos 1000 anos teremos o grande trono branco, e nós vamos reler esse texto aqui. Portanto, a ressurreição dos justos, guarde isso, é chamada de primeira ressurreição. Nós vamos ver que teremos grupos diferentes. Em 1 Tessalonicenses, que nós lemos, capítulo 4, fala de um período. Em Coríntios também nós vamos ver isso. E Apocalipse fala de um outro período. Tá? Então a ressurreição dos justos, ela se dará em 2 momentos. Um grupo, depois um outro grupo. Enquanto isso, os ímpios permanecem, o corpo deles morto. No final dos 1000 anos é que eles ressuscitam. Então a ressurreição dos justos se dará em 2 grupos e a ressurreição dos ímpios em uma única ocasião. Tá bom? Nós vamos ver quando será isso. Por isso que para a gente estudar esse assunto de uma maneira bem didática, bem separadinha, veja aqui na tua apostila, nós temos aqui, 4 perguntinhas.
tá? Eu quero primeiro apontá-las para você. Olha, há 4 perguntas que nós temos que fazer. Nós vamos trabalhar com cada uma delas em relação aos ímpios e aos justos. Primeira pergunta: quem? De quem nós vamos falar agora? Quem? De quem nós vamos falar? A segunda pergunta: para quê? Para quê? Para que vai ressuscitar? Para quê? A terceira pergunta: como? Como será a ressurreição? Como vai acontecer? E a quarta pergunta é: quando? Quando será? Ok? Então, 4 perguntinhas: quem, para quê, como e quando. Tá certo? Nós vamos fazer essas 4 perguntas dentro do estudo de cada um dos grupos, em relação aos justos e em relação aos ímpios. Quem são os justos, queridos? Claro que você já sabe. São aqueles que durante a sua vida aceitaram aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E também aqueles que lá no Velho Testamento aguardavam a salvação. Certo? Aí quando Jesus veio, lembra que nós falamos? Ele foi e anunciou a sua vinda a este grupo que estava lá no seio de Abraão e os levou para o paraíso. Nós falamos aqui na aula passada. E os ímpios, quem são? São aqueles que, lá no Velho Testamento, antes de Jesus, rejeitaram, não é, a palavra dos profetas, como por exemplo Noé, né? Só 8 pessoas se salvaram no seu tempo. Noé estará na ressurreição, sua família, mas aqueles outros não. Ok? Todos aqueles que rejeitaram a palavra da salvação ou a pregação dos profetas enviados por Deus no Velho Testamento. E, estou falando dos ímpios, aqueles que hoje também rejeitam a palavra da salvação por meio dos pregadores, através de você. Você fala de Jesus às pessoas, elas às vezes não querem, não é verdade? Então, essas são as pessoas que formam o grupo dos ímpios. Então, fui bem demorado aqui para você entender bem, ó. 2 ressurreições, a dos justos e a dos ímpios. Vamos ver isto? Olha, lá em João capítulo 5, vamos ver aqui Jesus mostrando isso para nós. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Olha o que ele diz. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem, os justos, sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal, o ímpio, para a ressurreição da condenação. Jesus aqui não fala o tempo em que as coisas acontecerão, tá? Apocalipse capítulo 21, versículos 7 e 8. Abra aí, Apocalipse 21, versos 7 e 8. Diz assim... 21, 7 e 8. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com enxofre, o que é a segunda morte. E mais um versículo só quero ler, Atos capítulo 24, Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 24, o versículo é o 15. Vai anotando aí, hein? Atos 24, 15. Esses textos você não tem na apostila, não os coloquei. 24, 15 diz assim: tendo esperança, como esses mesmo também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos. Tá? Olha aqui, o Paulo está falando. Ele fala, eu creio, eu tenho certeza, eu tenho esperança de que vai haver ressurreição de mortos. Aí ele termina assim, tanto dos justos
como dos injustos. Ok? Então fica claro para nós que haverá dois tipos de ressurreição. Ou melhor, dois grupos. A dos justos e a dos ímpios. Vamos lá então. Só para definir, os justos, né? É de quem nós vamos falar agora. Então a primeira pergunta a ser feita, qual é mesmo? Está na tua apostila aí, ó. A ressurreição, quem? Quem? Número 4 aí, ó. Quem? Quem? Dos justos. Então, de quem nós vamos falar, queridos? Dos justos. Quem são os justos? Aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e aqueles que aguardavam a salvação no Velho Testamento. Primeira pergunta respondida? Sem problema, né? Muito bem. Segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? La pergunta? Diria o Cabrito Teves. La pergunta? Qual é a pergunta segunda? Para quê? Para que os justos ressuscitarão? Quero que você responda aí. Eu não vou te ouvir, mas quero que você responda para você mesmo, para quem está ao teu lado aí. Para que os justos ressuscitarão? Jesus acabou de falar para nós em João capítulo 5, versículo 29. Dá uma lida aí, João 5, 29. Os que tiverem feito o bem ressuscitarão para o quê? A vida. A vida eterna com Deus. Esses que tiverem feito o bem, os justos. Lembra, estamos falando agora só dos justos. Então, tudo que nós vamos falar, até um certo ponto aqui, diz respeito aos justos. Quando formos falar dos ímpios, nós faremos as mesmas perguntas. Então, para quem? Os justos. Para quê? Para a vida eterna, querido. Lembra? Bem-aventurado e santo os que têm parte na primeira ressurreição, os justos. Sobre estes, os justos, não tem poder a segunda morte. E o que é a segunda morte? Nós lemos lá em Apocalipse capítulo 21. É quando a pessoa será lançada no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, o Geena ou o inferno. Lembra que falamos que o inferno mesmo ainda não foi inaugurado, ou seja, o destino final de todos os pecadores não está aberto ainda, tá? Muito bem. Já sabemos que os justos ressuscitarão para a vida eterna. Próxima pergunta a ser feita. Qual é? Como será, agora sim, como será a ressurreição dos justos? Vamos lá. A ressurreição dos justos, queridos, ela vai acontecer assim. Estamos falando de ressurreição, tá? Agora, ressurreição é daquilo que está morto, concorda comigo? Se estiver vivo, não é ressurreição. Mas existe um elemento que faz parte da ressurreição. Por isso nós temos uma apostila que é o seguinte, assim, olha comigo, ó. Ressurreição do corpo. Tá aí, ó. Então, como será a ressurreição do justo? Lembrando que é o corpo que ressuscita. A alma e o espírito não morrem. Lembra? Morte é separação do material do imaterial. O espírito humano e a alma, eles não morrem. Então, o que vai ressuscitar é o corpo. Agora, nós temos dois elementos, duas possibilidades aqui. Vamos ler o texto de novo de Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos lá de novo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quero a tua atenção agora. Quero pedir que você releia esses textos durante a semana, porque será muito importante para nós que você faça a leitura. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Já acabamos de ler, eu vou ler de novo para você. Irmãos, ó, não quero que vocês sejam ignorantes
acerca dos que estão mortos. Paulo está falando dos mortos aqui. Ele vai falar sobre ressurreição. Para que vocês não fiquem tristes, para que não vos entristeçais como os demais. Quem são os demais? Os que não creem, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, assim também, e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Nós vamos mostrar quando se dará. Calma, primeiro é como, depois nós falamos quando. Nós falamos isto pela palavra do Senhor. Presta atenção, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, existe a possibilidade, e com certeza, né? Não é nem uma possibilidade, é uma certeza, de que quando Jesus voltar, queridos, teremos pessoas vivas, tanto ímpios como justos. Estamos falando dos justos agora. Então, o que vai acontecer? Vai haver a ressurreição daqueles que morreram, mas os que estiverem vivos? Olha na apostila de novo. Como será? Através da ressurreição do corpo, ou seja, os mortos. Quem está morto, o corpo ressuscita. Mas quem estiver vivo? O Paulo acabou de falar. A glorificação, ou seja, a transformação do corpo para aqueles que estiverem vivos. Vamos terminar a leitura aqui de Tessalonicenses. Então volta para o texto comigo. Capítulo 4, versículo 15. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos, que estivermos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, nós não iremos primeiro que eles com o Senhor. Porque o mesmo Senhor, está falando de Jesus, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e a trombeta de Deus soará, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos, que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Percebe o que o Paulo fala aqui? Ele fala, quando Jesus voltar, eu vou mostrar para você quando será isso. Os mortos vão ressuscitar primeiro. Não tem irmãos nossos que morreram? Tem ou não tem? Nós temos irmãos em Cristo que já morreram. Nós estamos vivos ainda. Se Jesus voltasse agora, nesse instante, esses irmãos que morreram ressuscitariam e iriam para o Senhor primeiro. Aí nós também seremos arrebatados. Mas temos um problema. Houston, we have a problem. Qual o problema, pastor? Vem comigo para 1 Coríntios capítulo 15. Um problema já solucionado, fica tranquilo. Mas existe... Lembra? Temos os mortos, aqueles já estão mortos. Mas e os vivos? Disse que nós seremos arrebatados. Mas vai acontecer algo, querido. 1 Coríntios capítulo 15. Vem comigo. 1 Coríntios 15. Tá? Eu pedi para você ler essa porção da Bíblia porque fala coisas sobre a ressurreição. 1 Coríntios 15. Começando pelo versículo 26. Vamos ler o primeiro. Aliás, vamos fazer o seguinte. Vamos ler a partir do versículo 22. Vem comigo. 1 Coríntios 15, versículo 22. Achou? Muito bem. Porque assim como todos morrem em Adão, ele está falando da morte física. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Está falando dos salvos. Mas cada um por sua ordem. Então existe uma ordem da ressurreição. Existe uma ordem. Ele está falando dos justos aqui. Cristo, as primícias. Querido, Jesus foi o primeiro homem a ressuscitar dentre os mortos para não morrer mais. Por isso que ele é as primícias. A primeira parte. Paulo está falando aqui, quando eles faziam uma colheita,
E eles ceifavam uma parte primeiro e apresentavam a Deus como primícia. Depois eles colhiam para eles. Tá bom? Essa é a ideia que o Paulo tem aqui. Então ele tem a noção do que Paulo está falando. Então Cristo, as primícias. Cristo foi o primeiro. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Lembra 1 Tessalonicenses? A trombeta vai soar e os que morreram em Cristo subirão para estar com Ele. Mas temos os vivos. E os vivos? Ah, pastor, vai ser arrebatado. Vamos ver aqui. Vamos lá. Versículo que eu falei é o versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Tá? Porque todas as coisas lhe sujeitou debaixo dos seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se situa aquele que sujeitou todas as coisas. Tá bom? Muito bem. Versículo 54. Vamos lá para frente. Aqui ele vai explicar 1 Tessalonicenses. Tá bom? Aliás, aí está o versículo 54, coloca o versículo 50 e versículo 50. Então fica assim, ó, 1 Coríntios capítulo 15, agora, versículo 50 em diante. Presta atenção agora. O que nós vamos ler aqui está associado com o que está em 1 Tessalonicenses. Você tem que fazer o estudo simultâneo. Tá bom? O que nós lemos em 1 Tessalonicenses? Que o Senhor virá com alarido, a trombeta vai tocar, ele vai falar, né, com trombeta, com os anjos. Ele fala que os mortos em Cristo ressuscitarão e que nós não precederemos, nós não iremos para o Senhor antes deles. Lembra que está escrito lá? Mas transformados seremos todos. Vamos ver aqui, ó. E agora, digo isto, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Para aí, para a leitura, olha para mim. Então temos um problema, que eu falei para você, né? Ou tínhamos. Os mortos em Cristo ressuscitam, lembra? 1 Tessalonicenses. E fala que nós seremos arrebatados. Só que olha que o Paulo fala que carne e sangue não podem entrar no céu. O que ele está falando? Essa matéria não entra no céu. Quando ele fala carne e sangue é do corpo natural. Ele fala carne e sangue não entra no céu. E agora? Quando Jesus voltar, os mortos ressuscitam. Vai ser com matéria? Não. E nós que ficarmos vivos? Vamos ver. Versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos. Ah, tá, dormiremos, pastor. Lembra? Dormir aqui é morrer. Mas todos seremos transformados. Lembra que o Paulo falou? Os que ficarmos vivos. Olha aqui o que ele fala que vai acontecer. Ó, nem todos morreremos. Quando Jesus voltar, como eu disse, se ele voltasse agora, você está vivo. Ele ia te matar? Ah, pera já, tu está vivo, é? Era para tu estar morto, eu vou matar você. Não, ele não vai fazer. Ele não vai nos matar para poder nos ressuscitar. O que Paulo fala que vai acontecer? Seremos todos transformados. Como? Olha, no momento. Essa palavra momento aqui, querido, é a palavra átomos. A menor fração, assim, é o que ele achou para dizer o menor tempo possível. Ó, no momento, como é que ele achou? O que ele achou rápido? Para dar um exemplo. No abrir e piscar de olhos. Ante a última trombeta. Olha lá. Porque a trombeta soará. Olha o que vai acontecer. 1 Tessalonicenses, ó. Jesus vem. Os mortos ressuscitam. Nós somos arrebatados e subimos. Mas lembra que nós não iremos primeiro do que os mortos? Lembra disso? Então olha a ordem. A trombeta soará, tocou a trombeta.
Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, com outro corpo. Não é o mesmo corpo que ele... Presta, é o mesmo corpo assim, não é a mesma espécie, é o mesmo corpo, deixa eu falar da maneira correta. É o mesmo corpo, porém numa natureza diferente. Mistério de Deus. Ressuscitarão incorruptíveis e nós quem? Os que estivermos vivos. E os que estiverem vivos serão transformados. Por quê? Porque carne e sangue não entra no céu. Porque convém que isto que é corruptível, o corpo, esse corpo que nós temos, se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal, esse corpo, se revista da imortalidade. Este corpo não vai morrer mais. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então, ou seja, depois de que acontecer essas coisas, cumprir-se-á a palavra que está escrita, lá no Velho Testamento. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno? A palavra inferno aqui qual é? Hades. Onde está, ó Hades, a tua vitória? Por quê? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, por causa disso, meus irmãos, sede sempre constantes, sempre abundantes, firmes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Calma, vamos voltar. Ok? Vamos voltar para a nossa apostila, tendo em mente estes dois textos. Ressurreição dos justos. Como será? Vamos lá. Através da ressurreição do corpo. Quem? Quem está morto. Se Jesus voltar agora, quem está morto ressuscita. Ok? Beleza? Muito bem. E os vivos? Em 1 Tessalonicenses, ele não explica. Ele só fala a ordem. Ele fala primeiro os mortos, depois nós, os que ficarmos vivos. Lá ele não explica. Aqui em 1 Coríntios, o Paulo explica. O que vai acontecer? A glorificação do corpo. Agora, essa glorificação do corpo não é só para os vivos. Você viu que os mortos também ressuscitarão incorruptíveis. O mesmo corpo, o mesmo tipo de corpo que os mortos terão, nós, vou usar a linguagem se Jesus voltasse hoje, né? Teremos. A espécie do corpo é a mesma. Ok? Ficou claro isso? Qualquer dúvida que você tenha, pode mandar a pergunta lá no grupo da Escola Bíblica que eu respondo para você. Tá? Se você quiser durante a semana alguma dúvida, pode mandar lá que a gente responde. Tá bom? Agora, então, como é que vai ser? Vou ler de novo Coríntios, né? Ele fala cada um por sua ordem, né? Jesus já ressuscitou. E o que ele fala? Na verdade, versículo 51, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, todos, os vivos e os mortos. Aqui está falando dos vivos, né? No momento, ou seja, no instante. Então, quando Paulo fala que nós, que ficarmos vivos, não iremos primeiro que os mortos, porque ele fala assim, os mortos ressuscitarão, tá? E nós depois subiremos juntamente com eles. Então, querido, é assim, é uma coisa muito rápida. O que o Paulo achou aqui foi um piscar de olhos. Então é assim, ó. Os mortos ressuscitam, piscou o olho, você é transformado. É muito rápido, mas existe uma ordem. Tá? É uma fração de segundo. É que nem, vou colocar aqui, vai. Um carro de Fórmula 1, sei lá, corrida de cavalo, sei lá. O cara tá ali, pescoço a pescoço, bico com bico, passa um, passa outro. Mas tem um vencedor, não tem?
Às vezes a olho nu você não consegue perceber. Tem que usar a câmera que está ali na linha de chegada filmando, não é assim? Para tirar dúvida? Pois é. É como será a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Por que nós temos que ser transformados? O próprio Paulo explica no versículo 50, porque a carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Carne e sangue, esse corpo material não pode entrar no céu. Tem que ser um novo corpo. Você está em 1 Coríntios capítulo 15, se não tiver, vai para lá. 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que fala assim, ó. No versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Ele está falando de Adão e de Jesus. Tá? O primeiro homem, Adão, da terra, é terreno. O segundo homem, abre parênteses, Jesus, ó, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, ou seja, como Adão, são também os terrenos. Adão não teve um corpo feito do pó? Teve ou não teve? Nós também temos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Ah, pastor, mas Jesus nasceu como homem. Só que ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, no seu próprio corpo, o corpo dele passou por uma transformação. Que não dá para eu falar hoje com você porque já acabou a aula. Como assim, pastor? Já acabou a aula? Já acabou. É muito pouco tempo, não é? Então, na próxima aula, o que eu vou falar com você? Como será este corpo? Ok? Na tua apostila está assim, ó. Nós teremos um corpo glorificado. E eu vou falar com você um pouco sobre este corpo. Porque nós teremos um corpo igual ao de Jesus. Você quer ver? Filipenses. Você está em Coríntios. Efésios, Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, diz assim: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, mortal, certo? Corruptível, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ficou claro aí? Que nós teremos um corpo igual ao de Jesus? Está claro para você isso? Eu espero que tenha ficado claro para você que este corpo material não vai entrar no céu. Anote uma outra passagem aí, tá? Eu vou ler com você de novo esse versículo na próxima aula, tá? Mas eu quero que você leia comigo um texto que está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou deixar aqui uma suquinha na sua boca. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, anote. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Dos versículos 1 ao 4. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ele está falando do corpo. A minha casa, lembra? Eu sou um espírito que tem um corpo, aspas, uma casa, e que possui uma alma, né? Eu tenho um corpo, uma casa para andar nesse mundo. Sabemos que se esse tabernáculo, essa casa se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eternas nos céus. Tem gente que pensa que aqui é uma casa mesmo. Tem gente que é tão egoísta, que ele quer ir para o céu por causa das... Já falei isso aqui uns tempos atrás numa pregação. Por causa das ruas de ouro e por causa das mansões celestiais, todas feitas por Deus. Aqui ele está falando do corpo espiritual. Temos uma casa, entenda-se, um corpo
não feita por mãos, eterna, porque aquilo que é mortal se revista da imortalidade, aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Nós vamos falar do corpo na próxima aula. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. O Paulo fala lá em Coríntios 1, capítulo 15, nós acabamos de ler, que assim como temos uma imagem do terreno, o corpo físico, nós também teremos a imagem do celestial. Assim como tem corpo terreno, existe corpo espiritual. Ele vai ver isso lá em 1 Coríntios, que nós estamos lendo na próxima aula, querido. Então o nosso corpo é esta casa que está preparada para nós. Amém? Versículo 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos. Eu não quero ficar pelado, mas eu quero ser revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Para que esse corpo mortal seja tomado pela imortalidade. Não será matéria, não terá ossos. É coisa linda. Nós vamos falar desse corpo na próxima aula. Amém? Muito bem. Dá uma lida em 1 Tessalonicenses e na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e nessa carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 4, ao longo da semana, releia esses versículos, assista de novo essa aula, para que você possa chegar aqui domingo bem inteirado. Amém? Fique com Deus. Deus te abençoe. E fica aí para o culto, não vai embora não. Até já.